Eu não sei se onde você está, você tem acesso à sua Bíblia, ou se pode acessá-la, porque eu sei que se você tem, muito provavelmente, um aplicativo no teu celular, e você pode acompanhar o texto que nós vamos falar. O Salmo de número 37. Eu quero falar de uma forma muito objetiva 10 conselhos que nós temos dentro do Salmo 37, se quisermos ter uma vida bem-sucedida. Salmo de número 37. O Salmo de número 37 possui 40 versículos e, obviamente, não estaremos falando de todo o Salmo. Nós vamos falar de 10 conselhos, ou apenas 10 conselhos, porque é claro que esse Salmo possui muitos mais conselhos, mas eu separei aqui 10 para podermos estar transmitindo aos irmãos. Então, se você abriu no Salmo de número 37, vamos começar o versículo de número 1. Apenas a parte A. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Não te indignes por causa dos malfeitores. Meus irmãos, a Bíblia, como sendo a palavra de Deus, ela sabe perfeitamente quais são os sentimentos, quais são as emoções que mais desestabilizam o ser humano. E eu creio que você há de convir comigo que uma das emoções, ou vamos, de sentimentos, um dos sentimentos que mais desestabilizam o ser humano é a indignação. É muito difícil o ser humano conseguir controlar sua indignação. A indignação é um sentimento que domina a mente e domina os corações. É muito complicado para o homem se ele constantemente permitir que a indignação domine a sua mente, domine o seu coração. E por isso a Bíblia nos dá esse conselho muito importante, fundamental, dizendo, Salmo 37, versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores. Eu acho que também você há de convir comigo que nós estamos vivendo dias em que há muitos motivos para nós nos indignarmos. E esse salmo está dizendo para nós não alimentarmos a nossa alma, não alimentarmos a nossa mente com aquilo que vai causar indignação em nós. Então nós vamos ter que evitar algumas coisas. Evitar tudo o que for possível para nós não ficarmos indignados. Porque a indignação, ela vai trazer um mal para nós mesmos. Então por isso o Salmo 37, versículo 1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores. A indignação, ela é muitas vezes involuntária, mas ela tem uma causa. A indignação, ela é uma resposta emocional muito intensa. É uma resposta emocional muito intensa diante de injustiças. E nós estamos vivendo dias em que nós contemplamos injustiças praticamente todos os dias. E parece que a mídia, ela faz questão de estar colocando 24 horas no ar as situações
em que despertam a indignação no coração das pessoas. Então nós precisamos, ao máximo, evitar tudo que possa nos causar estas respostas emocionais negativas que a indignação causa em nós. E de que forma nós podemos fazer isso? Meus irmãos, evite assistir, evite ouvir, evite falar sobre as coisas que causam indignação. Por exemplo, se o atual cenário político nacional ou global te causa indignação, não assista. Não converse a respeito nesse sentido de indignação. Não ouça as pessoas falando, porque a hipocrisia nesse meio muitas vezes faz com que pessoas sem escrúpulos falem de injustiça como se não tivesse importância. Então, além da injustiça, nós vamos nos deparar com desdém. Isso vai multiplicar o nosso sentimento de indignação. E só vai fazer mal. Então, por mais que a indignação na Bíblia seja muitas vezes uma reação justa, uma reação correta perante o mal, perante a iniquidade, isto não significa que nós precisamos estar nos deparando com isso sempre. Ou seja, quando nós ficarmos indignados porque esporadicamente, aleatoriamente, circunstancialmente nos deparamos com uma situação de injustiça, ouvimos uma notícia de injustiça, e nós nos indignarmos, é uma coisa. Agora, nós nos alimentarmos disso, nós sabendo que isso causa mal, então não é correto. É a mesma coisa alimentação física, material. Aquilo que você sabe que te faz mal, que você identifica que faz mal, você não vai consumir. Então, nós precisamos identificar em nós aquilo que também nos causa males emocionais. A indignação é uma destas coisas. Então nós precisamos evitar. Evite ao máximo, corte da sua vida. Primeiro conselho do Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores. Segundo conselho, você que está com a sua Bíblia, versículo de número 3 do Salmo 37, nós encontramos o segundo conselho. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Só a parte A do texto. Eu disse que o Salmo 37 tem 40 versículos. Nós vamos pegar aqui 10 conselhos. Primeiro, Salmo 37:1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Segundo, confia no Senhor. Às vezes se confunde crer com confiar. Mas crer nem sempre é confiar. Nós cremos que Deus tem todo o poder. Tenho certeza que você não tem dúvida disso. Mas muitas vezes, mesmo crendo que Deus tem todo o poder, nós não confiamos a ponto de entregar a Ele as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos. Então, por isso, o conselho é confia no Senhor. Confiar no Senhor implica em reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas e que o seu plano é perfeito. Precisamos reconhecer isso, que Ele é soberano. Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Confiar no Senhor implica em obedecer os seus mandamentos e seguir o seu caminho de retidão retamente. Confiar no Senhor
É reconhecer que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, mas em todos os aspectos da nossa vida. Não importa onde estejamos, o que estivermos passando, qual seja a nossa realidade. Confiar no Senhor é saber que Ele está ali, naquele exato lugar, naquele exato momento, e que se nós nos refugiarmos nele, Ele não vai nos frustrar, Ele não vai nos desamparar, Ele vai nos socorrer. Isto é, confia no Senhor. Depositamos muitas vezes a nossa confiança na força do nosso braço. Depositamos muitas vezes a nossa confiança no nosso intelecto. Muitas vezes depositamos a nossa confiança até nos nossos bens materiais. Depositamos confiança na família. Depositamos confiança em pessoas, em homens. Mas, muitas vezes, temos dificuldade de confiar no Senhor. Por isso este conselho, que nós venhamos cultivar a confiança no Senhor. Saber que é Ele que controla todas as coisas. Saber que Deus, com seu projeto perfeito, não falha. E operando Ele, ninguém pode impedir. Sabendo que, para Deus, não há impossíveis. Então, crer é uma coisa. Confiar é outra. Crer é saber que Deus tem todo o poder. Confiar é entregar a Ele o seu problema. É reconhecê-lo como fiel guardião da sua vida. Então, primeiro conselho do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Segundo conselho, confia no Senhor. Vamos avançar para o terceiro conselho deste Salmo. Versículo de número 4. Estamos pegando só alguns textos dentro do Salmo e apenas algumas partes dos versículos. Versículo de número 4 diz: deleita-te também no Senhor. Alguma versão diferente diz: agrada-te em Deus. Agrada-te no Senhor. Agrada-te no Senhor. Se agrade em Deus. Que servir ao Senhor seja agradável. Que servir ao Senhor não seja uma penúria. Que servir ao Senhor não seja um sofrimento. Que servir ao Senhor não seja um sacrifício. Que servir ao Senhor seja prazer. Se agradar em Deus significa encontrar prazer. Se agradar no Senhor significa encontrar contentamento em Deus. Quando nós nos agradamos do Senhor, nós encontramos satisfação. Nós encontramos suficiência. Nós encontramos plenitude. Quando nós nos agradamos em Deus, nós somos saciados. Por que que o homem vive ansioso? Por que que o homem vive insatisfeito? Porque ele está sempre procurando, sempre buscando alguma coisa que possa satisfazê-lo, mas, na maioria das vezes, ele se frustra nessa busca e diz: isto não me agrada. Ou tal coisa não me agradou, porque não foi suficiente, porque não o completou. Se agradar em Deus é encontrar satisfação nas coisas que são importantes para Deus. Agrada-te no Senhor. Ou seja, se agrade com aquilo que é a vontade dele para a sua vida. Para tanto, antes de você se agradar
das coisas que são importantes para Ele ou a vontade dEle para a sua vida. Antes, você precisa saber qual é a vontade dEle para a sua vida. Você já parou para perguntar para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida? Nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor. Nós tiramos conclusões sem consultar ao Senhor. Muitas vezes nós consultamos ao Senhor depois de que já fizemos alguma coisa. Isto não é depender de Deus. Isto é se aproveitar de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e se agrade disso. Porque muitas vezes a vontade de Deus para nós não é a nossa vontade. Ou seja, serão duas vontades se confrontando. Mas aqui vai um conselho. Abra mão da sua vontade. Abra mão das suas conclusões. Abra mão dos seus conceitos. E fique com a vontade de Deus. Porque ela é indubitavelmente melhor do que a sua. Abra mão das tuas vontades, dos teus projetos, dos teus planos e se enquadre na vontade de Deus. Se agrade no Senhor. Fique feliz pelo que Deus tem para você. Então este é o terceiro conselho. Salmo 37, versículo 4, parte A. Se agrade em Deus. Que servir ao Senhor seja um contentamento na sua vida. Quarto conselho no Salmo 37, versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Somente até aqui, parte A. Caminho aqui é um sentido figurado. Caminho fala daquilo que você projeta, daquilo que você planeja para a sua vida. Entregar o teu caminho ao Senhor está dizendo: entrega toda a tua vida ao Senhor. Aquele caminho por onde você pensava em passar, aquilo que você projetou para o seu futuro, entrega isto ao Senhor. Deixa Deus avaliar isto. Deixa Deus te dar a direção correta. Deixa Deus segurar nas tuas mãos e te conduzir. Entrega. Tira do teu domínio. Afasta de você. Deixa Deus gerir a tua vida. Quando fala entrega o teu caminho ao Senhor, fala entrega toda a tua vida a Ele. Entrega toda a tua vida a Ele. Deus não quer apenas o seu coração. Deus quer o teu espírito. Deus quer a tua alma. Deus quer o teu corpo. O que isso significa? Que onde você estiver, Deus quer. O que você possuir, Deus quer. Entrega toda a tua vida ao Senhor. E Ele vai organizar para você tudo que está desorganizado. Chame Deus para consertar, para arrumar, para restaurar a sua vida. Deixe Ele fazer isso. E nós sabemos que quando é necessário uma mudança, uma transformação, coisas serão descartadas. Coisas deverão ser colocadas no lixo. Outras deverão ser reformadas. Outras serão doadas. De certo modo, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas para uma nova vida, para uma nova organização, para um novo sentido, para uma nova direção. Entregue a tua vida ao Senhor. Diga para Ele:
Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, faça dela o que o Senhor quiser. Tira o que for para tirar e coloca o que for para colocar. É disso que trata, entregar o teu caminho ao Senhor. Este é o quarto conselho do Salmo 37. Primeiro, repito, versículo 1. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Segundo conselho, versículo de número 3. Confia no Senhor. Terceiro conselho, versículo de número 4. Se agrade em Deus. Quarto conselho, versículo de número 5. Entregue toda a tua vida ao Senhor. Vamos para o quinto conselho, avançando, para não nos estendermos muito aqui no horário. Versículo de número 7 do Salmo 37. A parte A. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Se há algo que está acontecendo com a humanidade hoje, é uma situação chamada estresse, estafa, esgotamento. Ou porque trabalha muito, ou porque estuda muito, e não descansa, não dorme, não se alimenta direito, não cuida da mente, não cuida da alma, não cuida do espírito, não tem uma vida espiritual sadia. Descansa no Senhor. É o quinto conselho do Salmo 37, versículo de número 7, parte A. Tudo que qualquer ser humano busca, está buscando, e não encontra, e não está encontrando, porque está buscando em fontes erradas, é a paz. Ninguém consegue descansar sem paz. Não é assim? Às vezes a pessoa diz, eu vou descansar um pouco, vou deitar um pouco para descansar. Mas a preocupação não deixa ela pegar no sono. A preocupação não deixa ela relaxar. Não deixa ela desligar das coisas daqui. Então isso acarreta na sua canseira, na sua estafa, no seu esgotamento. O conselho é descansa no Senhor. Na prática, descansar no Senhor envolve colocar as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossos medos, nossos fardos diante de Deus. Descansar no Senhor é literalmente em oração, entregar a Ele tudo que está tirando a nossa paz. Você não pode resolver, teu pastor não pode resolver, teu patrão não pode resolver, o prefeito não pode resolver, as autoridades não podem resolver, precisa entregar para Deus. Psicólogo não resolve, psiquiatra não resolve, antidepressivo não resolve, terapia não resolve, precisa entregar para Deus. Descansa no Senhor. Este privilégio que nós temos, este recurso extraordinário à nossa disposição, é entregar tudo a Deus, sabendo que é Ele quem cuida de nós. Em resumo, descansar no Senhor é um ato contínuo de confiança, como nós falamos no conselho de número 2, confia no Senhor. Descansar em Deus é um ato contínuo de confiança. Muitas coisas ainda ocorrerão em nossas vidas que irão, muitas vezes, desestabilizar a nossa fé, desestabilizar o nosso emocional, vai querer nos tirar de um equilíbrio, de uma segurança. Mas se nós estivermos exercitando a
confiança em Deus, nós vamos conseguir descansar, nós vamos conseguir entregar, nós vamos conseguir depender totalmente de Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso é importante, porque muitas vezes nós criamos repartições de nossa vida e não depositamos tudo nas mãos do Senhor. Entregamos uma parte e não entregamos outra. Tem pessoas que entregam a Deus a sua casa, mas não entregam o seu serviço. Tem pessoas que entregam a Deus o seu serviço e a sua casa, mas não entregam a Deus as suas finanças. Sempre haverá uma forma do ser humano estar confiando em si mesmo. É uma tentação e tendência. Descansar no Senhor é entregar tudo e totalmente. É se entregar totalmente em Deus. Isto vai produzir, promover, proporcionar descanso no Senhor. Conselhos maravilhosos contidos no Salmo de número 37. 10 conselhos no Salmo 37. Sexto conselho, este é muito importante. Muito importante. Acompanhem comigo se você tem a sua Bíblia, se não, me ouça. O versículo de número 8 diz: deixai a ira. Deixai a ira. Veja bem, só a parte A também. Como deixar a ira? Quantas coisas provocam a nossa ira, causam a nossa ira? A exemplo do conselho de número 1, lá do versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores. Deixai a ira. Quantas coisas estamos vendo todos os dias na mídia que nos causam indignação e que nos fazem irar. Ainda que haja o conselho bíblico, irai-vos e não pequeis. Não colocar em prática nosso sentimento ou a vontade que o sentimento de ira provoca em nós. A ira vai trazer muitas consequências negativas se for colocada em prática. Até porque a ira colocada em prática é pecado. Então, só por ser pecado já vai trazer consequências terríveis para as nossas vidas. A ira ocasiona destruição, desgaste nos relacionamentos, em todas as instâncias. A ira destrói relacionamento entre pais e filhos. A ira destrói relacionamentos de casais. A ira destrói relacionamentos de amizades. A ira destrói relacionamentos profissionais. A ira destrói comunhão espiritual do crente. Então há muitas consequências negativas se a ira continuar dominando os corações. Deixai a ira. A ira causa amargura. A ira causa ressentimento. A ira causa afastamento de Deus. A ira nos faz, inclusive, dar mau testemunho. Nos faz perder a oportunidade de dar um bom testemunho através do nosso procedimento, através do nosso comportamento. Busquemos no Espírito Santo essa capacidade. Sim, porque você pode, assim como eu, estar pensando, é impossível nós deixarmos a ira. Há situações que são extremamente complexas para que a nossa formação, a nossa estrutura, todos os nossos complexos consigam digerir certas coisas. A ira engasga, a ira entala,
incomoda. Nós não conseguimos digerir certas coisas. E essa dificuldade de administrar isso é causada pela ira. Então nós adoecemos. É necessário buscarmos capacitação no Espírito Santo para termos calma, para termos serenidade, porque a ira pode tem levado muitos à desgraça. Deixai a ira. Se você tem alguma dificuldade com isso, se você é uma pessoa, como a Bíblia diz o termo, iracunda, uma pessoa inclinada à ira, uma pessoa que se ira com muita facilidade, se você tem esse desequilíbrio por conta do seu temperamento colérico ou melancólico, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que transforme o teu temperamento, que a tua ira por qualquer coisa, em qualquer situação, muitas vezes mínimas, ela seja transformada num sentimento de repúdio ao pecado. Que você seja uma pessoa irada com o pecado, irada com as coisas que desagradam a Deus. Isso te fará mais crente. Isso te fará mais comprometido com as coisas santas. Deixai a ira nesse sentido de qualquer coisa estar tirando a tua paz, estar te fazendo agressivo, estar te fazendo ser mal educado no falar, no agir, no proceder, no se relacionar. Deixai a ira. Acima de tudo, ela está prejudicando principalmente a pessoa que permite que ela esteja lhe dominando. Sétimo conselho do Salmo de número 37, nós vamos pular agora, estamos no versículo 8, vamos saltar para o versículo de número 26 do Salmo 37. Diz assim: compadece-se sempre. Compadece-se sempre. Se compadecer é ter compaixão. Paixão significa sofrimento. Passion, no latim, é sofrimento. Você já ouviu falar das paixões de Cristo? Está falando dos sofrimentos de Cristo. Com este prefixo vai dizer, significa comum. Que nós temos que ter o sofrimento das pessoas comum a nós. Está dizendo que nós não podemos ser alheios ao sofrimento das pessoas. Que nós não podemos assistir de camarote o sofrimento de alguém e nada fazer. Compadece-se sempre. Não é de vez em quando. E não é também seletivo. Compadece-se sempre. Sempre que houver um motivo de compaixão. E muitas vezes, até mesmo uma pessoa que possa ser considerada uma inimiga nossa, estar em condição de sofrimento. A Bíblia ensina, se o teu inimigo tiver fome, dê pão para ele comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê sede. Se ele tiver sede, lhe dê água. Fazendo isso, você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. Ele vai ficar confuso. A mente dele vai virar num turbilhão de pensamentos, porque não vai entender a tua ação, a sua ação é tão generosa, tão amorosa, tão altruísta. Compadece-se sempre. Sempre que houver uma campanha de arrecadação de alguma coisa que está ao teu alcance, ajude. Se você é um crente e na tua igreja se faz uma campanha de arrecadação para ajudar alguém,
que seja em valores, que seja em mantimento, que seja em móveis, que seja no que for possível, estiver ao teu alcance, ajude. Que o sofrimento daquela pessoa você sinta. Se coloque no lugar dela, isto é compaixão. Se compadece. Você está no conforto da tua casa, você fez todas as refeições, você tomou um banho quente, você tem uma cama confortável para descansar, você tem um emprego, teu salário está garantido, você tem um carro para se locomover, você tem luz elétrica na tua casa, você tem o teu celeiro cheio, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que ainda não comeram, pessoas que ainda não jantaram e não têm previsão de jantar hoje. Tem pessoas que não vão deitar numa cama para dormir agora. Tem pessoas que estão à luz de velas. Tem pessoas que estão ao redor de uma lata de querosene para se aquecer. Tem pessoas passando dificuldades. Então se compadece. Se compadece do teu irmão dentro da igreja quando ele estiver em sofrimento, quando ele estiver numa fraqueza, quando ele estiver em disciplina, quando ele estiver fraco na fé, se compadece. Compadece-se sempre. Nós temos dificuldades em nos compadecer, nós somos vingativos. Nós, muitas vezes, o ser humano, ele se alegra com a desgraça das pessoas, principalmente se é de alguém que lhe causou algum mal. Aí a desgraça da pessoa, além de nós nos alegrarmos, nós falamos, é a justiça de Deus. E por mais que seja uma cobrança, por mais que seja uma consequência que ele está colhendo de algo que ele tenha feito, mas nós não podemos nos alegrar. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas. Este é o 7º conselho do Salmo 37, no versículo 26. Vamos para o 8º conselho. O conselho está no versículo de número 27 do Salmo 37. Só a parte A. Aparta-te do mal. Se afaste do mal. Não tenha comunhão com o mal. Não pratique o mal, se afaste. Aí, inclusive, a Bíblia ainda diz que nós temos que evitar até mesmo a aparência do mal. E quando nós falamos de mal, nós não estamos falando desse mal, do mal no sentido secular. Porque há muitas interpretações, vamos colocar assim. Por exemplo, o mal também se tornou subjetivo. O mal também se tornou relativo. Isso não é sem razão. Porque aquele que praticou o mal é Satanás, o primeiro a praticar o mal. Então, claro que ele ia colocar nos conceitos humanos o mal como algo subjetivo, no sentido, o mal como algo relativo, no sentido de que a coisa não pode ser mal apenas porque eu estou falando que ela é má. O outro precisa também entender como mal, ter o mesmo ponto de vista. Se ele entender que não é, então não é. Então, no decorrer dos tempos, muitos quiseram interpretar o que é mal. Por exemplo, no 6º século a.C., quando a filosofia grega estava no auge, e dentre os filósofos gregos, e você sabe que um dos principais foi Platão, na filosofia antiga, filosofia clássica, o mal era apenas o resultado
de uma ignorância, a falta de uma compreensão de realidade. Era mal. Não deixa de ser. A ignorância é um mal. A pessoa não compreender a realidade é um mal. Nós vemos isso muito. Nós vemos isso de uma forma bem clara num certo espectro político do nosso país. Que eles vivem numa outra realidade. Que eles não enxergam o que é bom e o que é mal eles dizem que é bom. Então, de fato, é um mal. Também existe essa conotação platônica do mal. Avançando no tempo, quando nós chegamos no 4º século depois de Cristo, quando vamos falar de Agostinho, para Agostinho era muito fácil. O mal era a ausência do bem. Então é como se o mal não existisse enquanto o bem está. Se tira-se o bem, então surge o mal. Também é, mas não é só. O mal, ele coexiste. O mal não é apenas a ausência do bem. O mal, ele coexiste. Eu posso praticar o bem e praticar o mal. Se nós avançarmos para a filosofia moderna, nós vamos ver um conceito de mal no século XIX de um dos filósofos mais fora da realidade, conforme diz Platão, mais ignorante, mais maligno e tóxico, que foi Nietzsche. Nietzsche, ele disse que o mal é subjetivo. Nietzsche, para quem não sabe, foi aquele que disse que Deus morreu, que Deus está morto. E Deus continua vivo e Nietzsche nem existe mais para contar história nesse planeta. Para quem não conhece, Nietzsche foi quem cunhou a expressão busque alcançar os teus sonhos. Aquela famosa expressão sonhe e ouse sonhar é fruto da filosofia desse homem blasfemo, anticristão. Foi Nietzsche que disse que o homem tem que ir em busca dos seus sonhos, enquanto a Bíblia diz que o homem tem que estar na vontade de Deus. O crente não sonha, o crente se adequa ao plano perfeito de Deus. Se você tem algum sonho no sentido de plano, de desejo para o seu futuro, de algo para você realizar, pergunte para Deus se isto é a vontade dele para a tua vida. Se porventura não for, descarte imediatamente. Porque o teu sonho, instigado por Nietzsche para você ir atrás, porque segundo ele, você só seria satisfeito e feliz se o teu sonho se realizasse. O teu sonho, na verdade, se ele não for a vontade de Deus para a sua vida, será a causa da tua grande frustração na vida. Porque você pode passar uma vida inteira para a realização de um sonho, quando ele se realizar, você entender que ele não era aquilo que você tanto esperava. Então foi Nietzsche quem disse que, inclusive, o mal é subjetivo. O mal, segundo ele, é um resultado de valores morais que a sociedade impõe. Estabelece, por exemplo, o que a sociedade descrever como num código de ética e moral. Então, vai discernir o que é correto e o que não é. Impõe isso como lei. É o que Nietzsche está dizendo. Só é mal porque um grupo dominante disse que é. Então pode não ser para alguém que está ali, mas apenas se submete, porque foi uma imposição. Enfim, eu só estou dando um parecer de conceitos filosóficos do que significa o mal, porque quando o texto bíblico de Salmo 37, versículo 27 diz: se afaste do mal, o que é isto? Do que eu tenho que me afastar?
Platão diz que é a ignorância ou a falta de uma compreensão adequada de realidade. Agostinho diz que o mal é apenas a ausência do bem. Nietzsche diz que o mal é subjetivo. Se você acha que é mal, é mal. Se você não acha que é mal, então não é mal. Mas nós não estamos aqui para perguntar para Platão, para Agostinho, para Nietzsche, para filósofo nenhum de época nenhuma. Nós estamos aqui para seguir o conselho bíblico. Se a Bíblia está dizendo deixai o mal, se afastar do mal, eu tenho que saber, segundo a Bíblia, o que é o mal para eu poder me afastar. E eu já disse que Satanás foi o causador do mal primário. Então todos os outros males decorrem dele. Se afaste do mal. Então o mal, segundo a Bíblia, é qualquer transgressão, qualquer desobediência à vontade de Deus. Por quê? Porque isto causa um mal maior. Qual é o mal maior que o ser humano pode sofrer e não entende? Isto é a separação de Deus. O homem ser separado de Deus é o maior mal que possa ser causado. Foi isto. Satanás causou o mal da insubmissão. Ele foi separado eternamente de Deus. E ele está agora tentando influenciar os seres humanos, causar o mal no sentido de transgredir a vontade de Deus, porque ele sabe que desobediência, que transgressão afasta o homem de Deus. E esse é o objetivo final. Então, antes de você ser afastado de Deus, se afaste do mal, porque o mal vai te afastar de Deus. Este é, então, o 8º conselho. Vamos lá, avançando, já estou concluindo. Estamos falando de 10 conselhos contidos no Salmo de número 37. Pulamos agora para o versículo de número 34, se você tem a sua Bíblia, se não, me ouça. Salmo 34, um grande desafio, um conselho. Diz assim, parte A, espera no Senhor. Espera no Senhor. Que dificuldade nós estamos tendo de esperar, não é? Estamos vivendo uma geração do clique. Clicamos e queremos. A geração do imediatismo. A geração viciada no entretenimento. Precisamos ter a toda hora, ao alcance da nossa mão, tudo o que desejamos. Estamos sendo deseducados em esperar. Crianças irritadas, entediadas, mal educadas pela influência de toda esta geração. Quer tudo para ontem. Quer ter tudo que deseja. Esperar é um desafio. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos o que vemos, isto não é esperança. Muitas vezes o desafio está no fato de que nós não estamos vendo e precisamos crer, e precisamos confiar, e precisamos descansar em Deus. Aliás, esperar, de certa forma, deveria ser um tipo de descanso. E não é. Muitas vezes esperar tem causado mais ansiedade, mais angústia. Porque a pessoa fica afoita, aflita, até que aquilo que ela deseja aconteça. Esperar em Deus é um exercício de fé. O que isso significa? O que é na prática esperar em Deus? Se Deus não disse nada, não faça nada. Espera no Senhor. Você vai buscar uma direção? Espera a resposta. Você precisa tomar uma decisão? Espera a resposta.
Se Deus não fala, espera. O tempo dele não é o mesmo tempo nosso. Quantas pessoas estão hoje extremamente arrependidas porque tomaram decisões precipitadas e tiveram prejuízos enormes? Muitas vezes, meus irmãos, um erro em nossa vida é incorrigível. Muitas vezes uma decisão que tomamos é irreversível. Nós apenas vamos arcar com as consequências. Então é melhor não decidir, é melhor não ir, é melhor não falar, é melhor não decidir. Espera no Senhor. Isto é uma vantagem. Pode causar um pouco de angústia, de ansiedade, de aflição, mas é ainda uma vantagem que nós temos em Deus. Então espera no Senhor. Também busque esta capacidade que vem do Espírito Santo. Ele te dá o poder de ser temperante, o poder de de ter um domínio próprio. Espera. Quando alguém está dependendo de uma condução, por exemplo, de um ônibus circular, ele vai para a parada do ônibus, ele vai para o ponto do ônibus, ele tem que esperar o ônibus chegar. Ele depende daquele ônibus para ele ir até um destino. Ele depende do táxi, ele depende do Uber, para ele ir até determinado lugar. Então ele precisa esperar, ele não tem o que fazer. Espera. Espera Deus passar por você e te conduzir aonde você precisa ser conduzido. Para encerrar, meus irmãos, o 10º conselho no Salmo 37 está no versículo 37. Parte A diz assim: nota o homem sincero. Nota o homem sincero. Sincero aqui tem um sentido de integridade, de honestidade, de retidão, de lealdade, de fidelidade. Está muito fácil, meus queridos irmãos, este notar, ou seja, nós prestarmos atenção, ou nós voltarmos os nossos olhos apenas para as pessoas de mau caráter, os maus exemplos, porque o cenário político da nossa nação está cheio deles, e eles estão na mídia todo santo dia. Estão nas redes sociais, estão nas televisões, estão nos jornais impressos, estão nas revistas impressas, estão estampados. Então nós criamos muitas vezes o mau costume, o mau hábito de estar apenas notando essas pessoas. Isso nos traz indignação. E o conselho do versículo 1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Só que se você ficar notando esses malfeitores, você não vai conseguir não se indignar. Você não vai conseguir deixar a ira. Você não vai conseguir se afastar do mal. Isso vai te intoxicar. Vai prejudicar a tua comunhão com Deus. Vai prejudicar a tua saúde emocional, a tua saúde psicológica. O que mais vemos ao nosso redor são pessoas de um mau caráter. Mentirosos, traidores, falsos, hipócritas. Pessoas ingratas. Pessoas inconvenientes, pessoas desrespeitosas. Mas não vamos notar essas coisas, ou seja, não vamos dar ênfase a isso. Não vamos ser públicos e nem dar palco a essas pessoas. Vamos notar o homem íntegro. Vamos observar as pessoas que são retas diante dos olhos do Senhor. Ou seja, vamos seguir os bons exemplos. Que os maus testemunhos não sejam o foco dos nossos olhos. Isso vale para todas as esferas da sua vida. Lá no colégio, não siga, não tenha amizade, não se reúna com os colegas
que tem um mau caráter, que tem um comportamento dúbio, que não são dedicados aos estudos, que não respeitam as autoridades, que não têm compromisso com a sociedade. Não notem essas pessoas. Não notem esses colegas. Que não têm compromisso com os temas, que não respeitam o momento da aula. Deixa essas pessoas de lado, que elas não façam parte da tua roda de amizade. Lá no teu trabalho, aquele funcionário que mata tempo, aquele funcionário que vai para o banheiro e fica nas redes sociais, aquele que vive colocando atestado, aquele que faz o serviço mal feito para prejudicar a empresa, porque o patrão o desagradou, então ele é vingativo. Aquele funcionário que não cumpre com profissionalismo a sua função. Não note esses funcionários, seja um bom funcionário. E note aqueles que são. Isso pode ser também na esfera dos patrões. Siga os bons exemplos. Os homens justos, por mais falhas que todos venham ter. Na família, se o teu pai não é um bom exemplo, então não pense que você precisa ser como ele foi. Se o teu avô, se o teu bisavô, você é de família, pessoas com um caráter que não traga nenhum bem, que não agregue nada de bom. Não note essas pessoas. Procure alguém que você possa olhar e notar. Faça como Josias. O rei Josias, a Bíblia diz que o rei Josias, ele teve um pai terrível, teve um avô terrível, e ele foi buscar a referência em Davi. Um homem que ele não conheceu, e ele só conhecia pela história, e a Bíblia diz que Josias andou nos passos de Davi. Então note pessoas que são de bons testemunhos, inclusive na igreja. Se algum irmão dá mau testemunho, se alguma irmã dá mau testemunho, não note essas pessoas, não sigam essas pessoas, não alimente amizade com essas pessoas. Ore por elas, suporte elas, mas restrinja o seu relacionamento, coloque um limite, que haja um espaçamento até que o caráter seja transformado, se for possível, se a pessoa permitir que esse caráter seja. Então este é o 10º conselho do Salmo 37. Esta foi a palavra que o Senhor me direcionou para transmitir